pessoal, boa noite. Eu quero começar pedindo desculpa pelo atraso, né? Mas infelizmente tem coisa que a gente não consegue fazer. Obrigado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Hanukkah. Então, tem um estudo aqui que eu fiz algumas observações, acrescentei algumas coisas minhas, mas eu queria começar esse estudo de uma maneira um pouco diferente. Eu queria escutar a quem se dispuser de fazer para nós um breve resumo de Hanukkah. Alguém sabia para falar o que é Hanukkah? Hanukkah, Só terminar. Essa festa comemora o quê? Né? E qual o significado? Não precisa prolongar muito, não, só para a gente dar início aqui. Pode falar, Alemão. Não, eu queria falar que Hanukkah é festa das luzes. Na época, eu acho que da Inquisição, não sei, sobre o azeite lá, que o azeite durou, se eu não me engano, foram 7 dias. Não tem nada a ver? Certo. Não, fala. Isso para mim é festa das luzes. Festa das luzes. Festa das luzes. Sim, festa das luzes. Eu vou contar a historinha bem resumida. O que aconteceu? Teve um rei da Síria, né, que em determinado momento resolveu fazer oferendas a outros deuses e invadiu o templo e destruiu o altar, né, que era consagrado a Hashem, e fez ofertas a outros deuses e tal. Isso foi mais ou menos 167 anos antes da era cristã. Em 164 anos antes da era cristã, os macabeus, em guerra com esses gregos, eles retomaram o templo e resolveram restaurar o serviço no templo. E eles foram acender a menorá. E o que aconteceu? Eles acharam só um potinho de óleo para acender. De azeite. E seriam necessários 7, né? E demorava mais ou menos 8 dias para que eles pudessem fazer esse azeite de maneira caché, né? Mas eles não tinham, eles só tinham um. Então eles acenderam o menorá com esse azeite. E esse azeite durou por 8 dias. E é por isso que a gente comemora essa festa durante 8 dias. E aí, quando eles acenderam, restauraram todos os objetos do templo, né, do altar e tal, então eles fizeram a festa, vamos colocar assim, uma reinauguração do templo, né, e dos serviços. Então, Hanukkah, na verdade, é a palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. Tá? Então, essa é a festa. E esse fato aí aconteceu em 25 de Kislev, né? E é por isso que a gente comemora a festa de Hanukkah em 25 de Kislev, que este ano vai cair em 18 de dezembro. Ok? São 8 dias de festa, vai de 25 de Kislev a 3 de Tevet. De 18 de dezembro a 26 de dezembro. E aí a gente faz o acendimento das velas, que todo mundo já faz aí já há algum tempo em KBL, né? Mas mesmo assim, todo ano, os Silas e a Soraya, né, passam essas orientações, como é que acende e tal. Isso aí vai ser falado mais tarde. Mas o que a gente trouxe para falar hoje
é o significado dessa festa para a gente, né? Qual que é o objetivo da gente comemorar Hanukkah? Qual que é a intenção e qual que é a finalidade disso aí? Não só falar do milagre que aconteceu de um potinho de azeite durar por 8 dias, mas o significado que isso traz para a gente e qual deve ser o nosso comportamento, a nossa postura, o que a gente deve fazer de tal forma que a gente aproveite essa festa para crescimento e evolução. Você falou, festa das luzes. Então essa festa de Hanukkah é uma luz diferente, né? É uma hora que a gente para, né? Que mais uma vez a gente faz uma reflexão sobre nossas vidas, né? O que a gente deve mudar e como mudar. Na nossa caminhada aí, eu não vou ler, tá, gente? Isso aí fica um material para vocês lerem depois. Então, assim, alguma hora eu vou ler, mas assim, eu prefiro que a gente vá conversando aqui e vá falando. Na nossa caminhada até Hanukkah, a gente fala que a gente tenta evoluir de tal forma que a gente anule o nosso ego, né? De tal forma que a gente consiga pensar um pouco mais nos outros do que na gente, nos nossos desejos, nos nossos objetivos e tal. Mas tem um engano aí da gente achar que a gente anulando o ego, a gente vai conseguir chegar num patamar maior. Não é só isso. A anulação do nosso ego, né, é uma preparação para que a gente possa caminhar de maneira diferente, com essa luz diferente, né? Tanto é que a gente usa na festa de Hanukkah a Hanukkah, né? A gente acende as velas por 8 dias. Então essa luz tem um efeito diferente na gente. É uma forma da gente parar e repensar. Que esse ego, essa inclinação para o mal, seja transformado em coisa boa. Né? Você não consegue tirar ele de você, mas dentro de você consegue diluir esse ego de tal forma que ele não mais interfira no seu posicionamento, naquilo que você faz. Entendeu? Você não consegue tirar de você. Se a gente conseguisse tirar, aí até falo, né? Se a gente conseguisse tirar, a gente poderia até achar que a gente chegou no patamar máximo, né? E não é isso que acontece com a gente, né? Então, quando eu contei para vocês aí que teve o rei da Síria que discutiu e tal, fez oferta e tal, e o povo de Israel se revoltou contra isso, então houve uma guerra, certo? É o que a gente vive em constantes guerras. Então, o que Hanukkah faz? Hanukkah nos faz enxergar uma maneira diferente de fazer essa batalha. Entendeu? Você vai guerrear de uma maneira diferente. Vai buscar de maneira diferente. Quando você está falando aí que a gente anular o ego e tal, a tendência é a gente achar que anulou o ego, que a gente é o máximo, não é isso? Mas não é isso. O grande segredo e eu acho que a grande coisa que a gente pode observar disso aí é que a gente consegue anular isso e não pode esquecer do propósito da criação. O propósito da criação é que a gente retorne a Hashem, né, com a nossa correção. Esse é o propósito, que a gente se aproxime de Hashem, que a gente
conheça Hashem. Ok? Então, você fala Hanukkah, pare aqui, é uma parada. Hanukkah é uma parada. Para a gente poder remontar a nossa estratégia de guerra. Então, quando a gente descobre essa maneira diferente da gente enfrentar essa guerra, a gente está com a luz diferente daquela que a gente vinha até então. Antes de Hanukkah, buscamos desenvolver o desejo de doar. Antes de Hanukkah, nós não lutamos contra o nosso egoísmo, apenas nos elevamos acima dele. Não transformamos a inclinação para o mal em boa, nem usamos o ego para transformá-lo em santidade. Todo o mal que o Criador incorporou em nós, temos que transformá-lo à sua imagem. Entendeu, irmão? O que eu estou te falando, né? A gente consegue se elevar acima desse ego e transformar essa inclinação do mal em coisa boa. Né? Então, fala muito desse milagre de Hanukkah, desse potinho de azeite que ficou e que durou 8 dias. Eu achei muito legal aqui que tem uma frase que fala: milagre é uma conexão que não se entende entre uma ação e um resultado. Você não consegue entender o milagre. É difícil da gente conseguir entender. Né? Às vezes a gente é tão... A gente às vezes é tão sem percepção que às vezes o milagre acontece e a gente nem percebe. Só de acordar, tem muito, né? O milagre acontece na nossa vida diariamente, o tempo todo, né? Todos os dias. Exatamente. E às vezes é uma coisa tão normal pra gente, que a gente se acostuma com isso, né? E deixa de observar. Né? Deixa de observar esses milagres. Quando o milagre acontece, a gente fica chocado, da mesma forma que ficamos incapazes de imaginar como seria o milagre. É por isso que nós chamamos de milagre. Se a gente colocar no papel as coisas que a gente já conquistou, se você relembrar a sua caminhada aqui em KBL, desde quando você entrou aqui pela primeira vez até hoje, olha quantas coisas você aprendeu, quantas coisas você já conquistou. E se você olhar pelo lado material também, porque às vezes se você colocar o salário que você tem no papel e fizer as contas, você vai ver que coisas que você conquistou materialmente, o seu salário não dá. Então é um milagre, né? Isso é um milagre. Então esse é o período que a gente para a gente acender as nossas luzes diferentes. A gente tem que ser uma luz diferente. Mas onde está o nosso potinho de azeite? Né? Aonde que a gente vai encontrar esse potinho? E quanto tem dentro desse potinho? Quanto de óleo, quanto de azeite tem dentro desse potinho? Para que a gente possa ser uma luz diferente. Né? Esse potinho refere às qualidades que cada um de nós tem dentro de si. O azeite é a sua vontade de desfrutar. Nós precisamos descobrir a luz e criar um novo pavio, usando os nossos esforços para trazer esse pavio para fora. Aqui fala que o pavio é uma oposição que precisa ser queimada para o próprio bem. Para a luz acontecer, você tem que queimar o pavio. Ok? E quando ele queima, ele se transforma em luz. Beleza? Nesse período de 8 dias, cada um acende em sua casa as luzes da Hanukkah. Essa é a energia portal deste tempo. Hanukkah significa consagração ou dedicação? Eu falei lá que era dedicação ou inauguração. Portanto, vamos consagrar
ou dedicar os nossos lares à luz divina. Toda vez que você acende as velas na Hanukkah, na época de Hanukkah, a orientação é que a gente coloque em um lugar bem visível, né? Na janela, né? Para que todo mundo veja. A sua casa é uma casa de luz, de boas energias, né? Essa é a orientação. Até se tivesse curiosidade, né? Exatamente. Né? Depois eu vou falar um pouquinho disso aí, porque existem algumas pessoas, por falta de conhecimento, por falta, né, de oportunidades também, a gente não tem como a gente saber, confunde muito Hanukkah com o Natal cristão. Né? A gente vai falar disso ali na frente, a gente vai falar disso. Na verdade, o Natal foi copiado de Hanukkah, né? Eu não sei te falar isso, se foi copiado ou se não foi. Vi um comentário assim, até a data mesmo, que é dezembro, as A luzes. Sarah já deu uma aula sobre isso, é um pouco complexo. Vamos Até a ver. simbologia da árvore, dos enfeites, tudo tem tudo a ver com coisa negativa, sabe? Então é uma aula, né, que a aula É uma coisa, é uma coisa muito profunda, complexa, tá, para te falar. Então eu não sei te falar se foi copiado, se não, eu não tenho conhecimento para te falar isso. Mas assim, por ser na mesma época, as pessoas que não têm o entendimento e não vivem no contexto que nós vivemos, a tendência delas é comparar o que elas celebram com o que nós celebramos, tá? Mas isso não significa nem uma coisa nem outra. O comentário que eu vi é o seguinte, que todas as festas que a igreja, que o cristianismo faz, ele é baseado, eles usam a base do judaísmo, para eles terem um respaldo. Aí Hanukkah, o Natal, eles criaram em dezembro e usou a base das luzes, por isso que as cidades são tudo enfeitadas. Geralmente, quando tem uma festa judaica, tem uma festa cristã ou de outras religiões e tal. Mas eu acho que não é o objetivo hoje, tá? Tem muitas festas que coincidem, mas se você olhar, por exemplo, nós temos 7 festas fixas, né? Essas festas fixas, elas são nas datas predeterminadas. Já as festas na realidade, cristãs... 8, né? Shabbat, né? Shabbat é fixo. Já as festas cristãs ou de outras religiões e tal, elas não têm a data certa. Nas festas fixas da Torá, elas têm as datas pré-determinadas, elas sempre acontecem naquela data. Hanukkah não é festa fixa, né? Mas ela acontece sempre em 25 de Kislev. Sempre. Ok? Então vamos pra frente, depois a gente fala disso aí. O que acontece? A gente precisa fazer uma reflexão se aquilo que a gente pratica, se aquilo que a gente fala tem a conexão com a luz divina, né? E essa conexão vem através da Torá. Então a gente precisa criar um pavio dentro de nós, dos nossos desejos, medindo até o Criador e buscar essa conexão. Esse pavio vai fazer a nossa conexão. Todo o nosso trabalho espiritual reside em encontrar todas essas qualidades que habitam dentro de nós para poder compartilhar. Hanukkah, que começa em 25 de Kislev, início a meados de dezembro, né? Também é conhecido como Festival das Luzes, a Festa das Luzes, como o alemão falou para a gente ir. Ela escolhe o início da nossa percepção e sensação da força única e unificada da natureza. O primeiro cruzamento da fronteira que separa o nosso ego da força altruísta da natureza. Os conceitos e costumes de Hanukkah, a guerra entre os macabeus e gregos, o milagre, a vela, a luz, o óleo, o pavio, todos se conectam à passagem dessa fronteira entre a percepção egoísta e a percepção altruísta. Para atravessar essa fronteira, precisamos superar os nossos desejos egoístas. Se o egoísmo é a natureza humana, onde podemos encontrar a capacidade de superá-lo? Além disso, qualquer desejo de unificar, amar e doar aos outros é minúsculo em comparação com o egoísmo que procura incessantemente receber prazer próprio. O desafio é entrar nesse milagre de Hanukkah.
Então a gente precisa perseverar contra o egoísmo que habita em nós. A solução é amar e apoiar uns aos outros, a nos manter aderidos aos ensinamentos da Torá. Muitas vezes sentimos uma total incapacidade de nos elevarmos acima do nosso ego, de derrotar os gregos. Nesse ponto, uma luz milagrosa acende e nos concede a força que precisamos para superar nossos desejos egoístas com a tendência unificadora, amorosa e generosa. Esse é o significado dos macabeus vencendo a guerra contra os gregos. Apoiar um ao outro não nos dá o direito de dirigir a vida do outro. Apoiar é sustentar, é dar o ombro para ele descansar, é aplaudir quando necessário e dar de si para ele continuar a caminhada. Precisamos manter a calma, pois o milagre acontecerá. A luz vai brilhar. Ela nos carregará com a sua energia onipresente e aí nós venceremos a guerra. A guerra de Hanukkah é interna, ocorrendo na fronteira entre o egoísmo e o altruísmo. Os desejos e pensamentos egoístas são os que impedem a nossa percepção sobre o amor genuíno e amizades verdadeiras que nos rodeiam. Muitos pensam que vencerão a batalha sozinhos porque não acreditam na existência da bondade. Por isso a gente precisa acender as velas que estão dentro de nós. Quanto mais luz tivermos, quanto mais luz acesa tivermos, mais opções teremos. Falei de pit stop. E aí eu vou trazer a atenção quanto mais a gente avança, mais encontramos essas paradas. Elas nos permitem discernir o que já fizemos e se devemos mudar de direção para progredir de maneira ideal. Precisamos nos forçar a parar, mesmo se quisermos continuar. Precisamos recalcular para onde estamos indo e se devemos forçar uma mudança para um futuro melhor. Observe as palavras Hanu e Kor. Estacione aqui. Formam um desejo da humanidade de gritar e parar o modo atual como ele está conduzindo a vida e também para mudar, e também como mudar para uma direção mais frutífera. Os nossos estilos de vida individualistas, consumistas e materialistas nos levam para uma dívida ainda maior. Essa dívida não é monetária, mas um atraso no equilíbrio entre nós mesmos. É impossível pagar a dívida massiva que acumulamos, mas de uma forma ou de outra teremos que pagar. Essencialmente, a sociedade hoje precisa parar por um momento e pensar em como pode obter mais equilíbrio consigo mesmo e com a natureza. Gente, coincidência ou não, nós tivemos agora o evento aí da COP27, que é exatamente a discussão dos grandes líderes aí do mundo, né? Em relação ao clima, as mudanças climáticas, o que precisa ser feito, né, para que a gente consiga conviver com a natureza de tal forma. Com harmonia. Você está falando aí, Cacá, eu participei de uma palestra, né, dentro da empresa, online, óbvio, né? Com o CEO da empresa, que é o Filosa. E as empresas têm como objetivo, até 2028, não terem mais carro a combustão. Ou se fala hoje em usar mais o etanol, que ele é menos agressivo, né? Não que não seja agressivo, mas ele é mais agressivo, ele é menos agressivo do que o petróleo, né? Que é a gasolina. Agora, a tendência é o carro híbrido, né? O híbrido, bateria hoje, né? O carro é leve. Mas ainda ela né, coisa para 2028. Já vai ser lei, já está sendo lei, já vem sendo tratado por todas as montadoras, né? A tendência é essa aí. Eu não sei se eles vão conseguir cumprir esse prazo, tá, de 2028, mas a tendência é essa. A questão que envolve, que eu acho que envolve, que é profundamente relevante, é a questão política.
né? Porque os países que mais emitem gases que afetam, né, o nosso clima e tal, eles se propõem. Hoje são dois, né? Mais, né? Que é China e Estados Unidos. Eles se propõem a fazer a redução e tal, mas assim, você viu que assim, tiveram que prolongar um pouco mais a COP27 para chegar na questão do fundo monetário, que é a compensação daqueles países que sofrem com essas alterações, né? Então, quer dizer, quem é o país rico e que emite Cada país tem um essas- percentual de emissão de exatamente. gases, né? mas tem países que sofrem mais com isso, né? Não sei se vocês viram Você lembra de Cubatão? o pessoal da Cubatão a gente era um exemplo aqui, né? Que hoje, né, diminuiu. Acho Pois que... é, o Brasil vem tentando, eu não sei se consegue cumprir, mas vem tentando cumprir as metas, né? As Filipinas reclamaram na COP agora por causa disso, que ele foi um dos países mais afetados por essas mudanças climáticas. Nós tivemos agora na Indonésia, né, uma ação devastadora aí, foi terremoto, né, com várias mortes e tal. Então, assim, essa harmonia, essa parada, essa reflexão que o mundo faz, né, mesmo que não seja o ideal ainda, para que a gente consiga atingir esse equilíbrio, mas pelo menos a gente vê o começo do milagre, né? É isso que é Hoje você já importante se vê, né? perceber. Esse Canudo, por exemplo, de refrigerante. Hoje já praticamente já tem muitas empresas com um papelão, né? Tem muitas Um coisas. papelão, mas um exemplo, a Coca, por exemplo. Vai ser uma briga, porque para ela é muito mais em conta ela continuar produzindo refrigerante, né, no PET, né? Do que no próprio vidro. Um exemplo, igual você vê, quando eu estava fazendo faculdade, os Estados Unidos, a Mannesmann, você lembra da Mannesmann antigamente? Como que poluía lá o barreiro lá? Era uma poeira. Né? Não é da minha época. Mas, não era poeira, se barreira era terrível. Aí virou VIM, né? Que é Valorec. Ela conseguiu instalar filtros, né? O processo dela ficou mais clean, mais limpo. E você sabe o que ela fez? Como exemplo que ela reduziu, por exemplo, 80% da poluição dela. Você sabe o que ela fez com esses 80%? Ela vendeu para os Estados Unidos o direito de poluição. Isso um próprio funcionário da empresa, que trabalhava na área de RH, passou isso para a gente. Então ela vendeu, o que ela deixou de poluir, ela vendeu esse direito para os Estados Unidos. Mas é por isso que a gente fala, as coisas começam nas pequenas atitudes, né? Aí se você não joga, a Soraya fala muito isso aqui, você jogou uma bala, jogou papel no chão e tal, aí o seu filho que está com você vê você fazendo isso e começa a achar uma coisa normal, ele vai jogar também, tá? Então assim, nas pequenas atitudes a gente transforma aqueles que estão próximos a nós e aqueles que estão próximos a nós vão transformar aqueles que estão próximos a eles. Mas eu vejo exemplo também, assim, se ela dependendo do carro da pessoa, você vê a quantidade de lixo que tem lá dentro. Mas é melhor. É melhor. Né? Porque se eu sou uma pessoa mais organizada, hoje eu uso aquela sacolinha de lavar jato, então todo lixinho eu vou jogando lá. Mas o cara, hoje você vê o cara isso não tem como é que fala? Independente da situação financeira da pessoa, acho que a educação, ela, né, tem que atingir todos os níveis, né? Outro dia mesmo eu estava vendo um cara saindo do McDonald's com uma BMW, depois que saiu, lanchou, ele simplesmente jogou uma lata de refrigerante fora. A gente, Você vê, vê que, a gente né? vê muito isso aí. Mas o que eu estou te falando são as pequenas atitudes que vão fazer as coisas mudarem. É importante essa parada aí para se discutir esse assunto. Porque a gente precisa viver em equilíbrio, em harmonia com a natureza. Né? Tem um vídeo muito legal que tem, eu não sei se é no Instagram que tem, eu não sei te falar onde
onde agora. Eu sei que é o seguinte, tem um cara na moto, tá? E tem um carro na frente dele. E esse carro joga uma sacola para fora do carro, lixo. Aí o que esse cara faz? Ele para a moto, desce da moto, pega, vai na moto e vai atrás do carro. Bate no vidro, aí a pessoa abre o vidro, ele joga o lixo lá dentro de novo. Aí a pessoa vai e joga fora de novo e sai. Ele volta, pega o lixo e vai atrás dela e tal. Até isso várias vezes. Até que chega numa hora em que ela para num bar e tal, e o motoqueiro atrás dela e tal. E aí ela pega, joga o lixo, ele pega o lixo, joga de novo dentro do carro. E aí a dona do bar vem, pega a mulher e mostra para ela onde tem o lixo, ela vai lá e acaba jogando o lixo no lixo. Beleza. Então essas coisas que vão fazer as coisas mudarem. Essa luz diferente a gente precisa ter. Essa luz diferente vem de Hanukkah. É individual, né, Cacá? É individual. É o que eu estou te falando. Começa de, por exemplo, Youssef, começa de você e do Lil. Porque ele é pequenininho agora, não pense você que ele não está te observando. A Maria Beatriz, a Ana Beatriz vai nascer e ela vai observar vocês. O André observa direto eu e a Cíntia. Aquilo que você e o Léo fizerem, o Youssef vai fazer também. Não tenha dúvida. Vai fazer. Então, se você fizer de maneira correta, ele vai aprender a fazer de maneira correta. Tá? E vai criar nele esse senso. Né? Quando crescer, vai crescer com outra mentalidade, com outra luz. Diferente. Então, vamos lá. Todo ano a gente tem a oportunidade, né? De dar essa parada, de fazer essas reflexões, repensar aquilo que a gente pode melhorar, o quanto a gente precisa nos elevar para diluir esse ego. Eu acho que a gente está aí sempre em retífica. Né? Só que a gente, se você observar, a gente está sempre um pouco atrasado. É por isso que é importante a gente fazer todo ano. Tem coisas, tem festas que a gente faz todo ano, que a gente estuda todo ano. A Paraxá a gente estuda todo sábado, não é? Há quantos anos você estuda Paraxá todo sábado? E há quantos anos que essa Paraxá chega para você de maneira diferente? Você vai evoluindo, então você vai aprofundando. As mudanças começam a ser mais intensas, mais profundas. E você começa a evoluir. É natural. Mas eu observo. Você está atrás da luz aí, cara. Aí, É pra você olhar pra câmera. Ah, eu tô olhando. Eu tô brincando. Sim, o que eu vejo é o seguinte, que o que complica é que a gente aprende muito e pratica pouco. A gente consegue acompanhar a prática de acordo com o conhecimento. Né? Então, assim, isso é meio complicado, porque nós aprendemos para aplicar. Mas a gente aprende. Não saiu literalmente da caixinha. Não, nós aprendemos 100%, mas do 100% que nós aprendemos, nós aplicamos 5%. É muito pouco. Aí outra vez você aprende de novo, mais 100, você aplica 10. E o certo seria aplicar pelo menos 80. Eu falo Tá, assim, mas Nós aí, estamos sempre atrasados com deixa eu só fazer uma consideração aqui, sem querer defender ninguém, tá? Mas serve para mim também. O que acontece? Você estuda, e é claro que se você estuda e se dedica, e tem o trabalho de comparecer aos estudos, de vir aqui, e de estar estudando Torá e tal, você tem a intenção dentro do seu coração de praticar aquilo que você está aprendendo. Sim. Você fala, poxa, isso é bom, eu quero praticar. Mas, assim, o ideal é esse, é que a gente consiga fazer isso, tá? Mas a gente não pode esquecer, nós temos a natureza humana. Muitas vezes, e é muito fácil nos dispersar e nos tirar essa atenção. foco, né? A sua rotina, você vive num contexto diferente. Se você trabalhasse e vivesse num contexto de KBL o tempo inteiro, cara, você está praticando muito mais. Mas acontece que você não está nesse contexto o tempo inteiro. Tá certo? Então, muitas vezes, eu falo porque acontece comigo. Você não está nesse contexto o tempo inteiro.
É difícil. Você tem que buscar. Você tem que. É por isso que é importante você estudar as parachutes, né? E aí você vai lendo todo dia. Porque quando você lê todo dia, você volta a sua atenção para a Torá, volta a sua atenção, volta a sua atenção. Quando você faz. Você levanta de manhã, que você agradece a Deus que ele que ele tornou a sua vida e tal. Quando você começa a fazer essas coisas, você vai se aproximando cada vez mais e o seu foco fica mais difícil de ser desvirtuado. Tá? Mas eu me cobro muito da questão seguinte, porque eu aprendo, o que eu digo é um estilo de vida. Então, o que eu aprendo é para me aperfeiçoar, independentemente onde é que eu esteja. Na escola, no trabalho, na família, na KBS. Sim. A prática tem que ser aqui dentro, comigo. Essa é a minha cobrança. E até uma vez a Soraya falou que é muito perigoso você aprender muito. Porque você ser cobrado é com o seu conhecimento. Porque a gente aprende muito, eu acho que temos a praticar pouco. Estou falando de mim. Estou falando do meu umbigo aqui. E pratico, a intenção de praticar é muita, porque a Torá, ela foi dada para o homem. Né? A Torá é para mim consertar. E eu vejo que eu poderia estar fazendo muito mal. O médico estuda para praticar a medicina dele. Né? Vai na faculdade estudar ali. E o que eu vejo, hoje você pode ser testemunho, eu acho que tem que ficar aqui cada vez. Não, eu tô. Que hoje você pode falar o que eu digo. Existem médicos e médicos. Tem médico que você chega assim que você não quer voltar nunca mais nele. E tem outro que se apaixona. Se for o caso, você leva flor para ele no próximo encontro. Tá, eu só quero te falar uma coisa que um dia um amigo meu falou para mim. Não tem muito tempo não. Tem pouco tempo que esse amigo meu daqui de KBS falou comigo. Não seja tão severo com você. Uhum. Quanto mais severo você for com você, você vai ser com os outros. E julgamento é uma coisa que a Torá fala que a gente não deve fazer. Não seja severo consigo mesmo. Vá com calma. Vá com calma. Não deixe de buscar. Não é isso que eu estou falando. Mas não seja tão severo. Não seja tão severo. Porque a tendência é você acabar sendo severo. O que eu falo o que eu queria falar do ego naquela hora é justamente isso. Porque eu tenho grande dificuldade de lidar com pessoas. Porque eu fico acostumado a tão, eu sei, mas assim, tem gente que consegue segurar a onda, dar um sorriso amarelo, eu não consigo dar sorriso amarelo. Eu já dou logo uma tramontinada. Às vezes você tem que ser um pouquinho egoísta, assim, para você, eu penso assim, até escutei Paraxá, um estudo do Dudu falando sobre egoísmo. O egoísmo é bom, ele canalizar de forma, como você falou, de forma boa para poder melhorar. Igual eu estava falando com a Soraya agora, isso até o vocalista do Pearl Jam, ele falou que graças a Deus que ele tem 10 mãos, ele tem 10 dedos das duas mãos, porque são poucos amigos que ele tem. E ele falou que muitas pessoas não têm nenhuma mão. E realmente eu acho que eu só tenho uma mão. Então assim, eu estou numa luta interna de lidar, porque eu não vou conseguir mudar as pessoas. Mas você consegue mudar você. Aí, é isso que eu falo do egoísmo. Porque se eu conseguir ser um pouquinho egoísta e mudar o que eu preciso mudar, porque eu tenho que retificar a mim, eu não vou conseguir conviver com as pessoas, porque nada vai acontecer do jeito que eu quero, gente. Eu já tenho 33 anos de empresa que eu vou fazer, velho, que eu já briguei lá dentro e continua a mesma coisa. Então, e até hoje eu tomei vergonha na cara e não aprendi a mudar, velho. Com tanto estudo que eu tive aqui de você, do Humberto, da Ângela, da Soraya e do Ciro, nem se fala, ela me ensinou um sadique. Só que eu vou te falar, cara, tá? Mas então, olha, é irmão, muito pesado, porque eu me cobro e às vezes eu quero que as pessoas façam. Tá. O que você faz? Não o que eu faço, mas pelo menos seguir o procedimento. Deixa eu te falar. Você chegar ali, tomar um café, você pegar e lavar, você tomar conta do carro igual da empresa, o cara falou que acha que o carro é meu. Eu curto como se fosse meu. Mas então, sabe, essa luta interna, eu estou numa luta de gigante. Então, eu sozinho não vou conseguir. Por isso eu tenho que acalmar o coração, você falou, mesmo ter equilíbrio. Deixa eu te falar, é por isso que você congrega aqui. É por isso que você congrega aqui. Mas às vezes o que falta buscar uma mudança, aí as pessoas, onde tem BO, põe o alemão.
eu vou voltar Então eu a sou tido falar. como chato, Não, o cara mas- que cobra, que, entendeu? Não, mas Queria ser através mesmo, da mais sua leve. atitude, muitas pessoas mudam também. Mais leve. Eu sei que aqui dentro tem pessoas que não gostam de mim. Eu não Na gosto, eu não empresa eu gosto sei que não. tem pessoas que não Nossa, gostam. deixa eu te falar, peraí. Não, mas é fato, eu sei que eu sou Não, chato. peraí, deixa eu falar uma coisa pra você. KBL, não existe isso não. Ah, É muito claro em KBL, isso aí Soraya e Ciro já falaram isso várias vezes. Às vezes o que falta em você, eu tenho, às vezes o que falta em mim, o Geraldinho tem, é. às vezes o que falta no Gera, a Fefe tem. Então assim, calma. Existe, né? Em KBL, nós estamos aqui com o mesmo propósito. Aprender, estudar a Torá e praticar. Nós vamos acertar sempre? Nem sempre. Nem sempre. A única coisa que eu falo é o seguinte, esta festa, Hanukkah, é uma oportunidade para você dar essa parada. Talvez mude a estratégia dessa luta interna que você está travando. Muda a estratégia. Às vezes a estratégia que você está usando até hoje não está funcionando. Oportunidade para você mudar a sua estratégia. Uma delas, eu falei para Deus, não seja rigoroso, porque estou te falando que um amigo meu daqui falou para mim que não tem muito tempo. Porque eu também sou muito rigoroso comigo e a tendência que eu tenho é ser muito rigoroso com meu filho, com a minha esposa, A tendência Colega é. de com os trabalho, meus colegas de trabalho. seus colegas da congregação. Então, calma. Acaba sendo você sendo antipático. Eu vejo que cada Mas festa. aí te julgam mais pelo seu lado negativo. Mas aí Hoje eu reparei, eu te falei de uma mão só que eu tenho. Eu achei que eu tinha duas, eu já diminuiu, já cortou mais um dedinho. Aí eu já vi que as pessoas são assim, amor condicionado. Você me serviu, aí o cara é brother. E eu já criei o meu mundo, o dia que o Silas pediu pra eu criar meu mundo, eu dei nego folgado, velho. então, Lá dentro da lotagem, nego folgado, entendeu? Todo lugar tem nego folgado. Eu não vou fazer, mas você vai fazer. Pode deixar que ele faça. Vamos dar continuidade. Desculpa. O alemão tá na situação do Jó, né? Porque o tanto em mim me sobreveio. Só Então, vai é o estar seguinte, empolgado com você o tempo todo. Essa parada aí, Talvez essa parada, o que a gente faz? A gente faz a festa de Hanukkah, né? Então a gente faz essa festa de Hanukkah e tudo depende do que decidimos promover para nós mesmos. Como é que é, Beth? Exatamente. Mas já vi comentários aí, eu sou que não Mas ficar um falando. ou outro Eu não sou de Alemão. ficar falando. E outra, Alemão, deixa eu te falar. Em KBL, o propósito Pô, KBL. mas agora assim, não é eu vi isso. um comentário assim, muito legalzinho que eu achei, de uma piadinha, do Frangoel. Ele falou que ele não tem que ficar causando boa impressão. Quem tem que causar boa impressão é o quê? É a impressora. Se Pois quiser é. gostar, gosta do jeito que você é. Mas eu concordei só até um certo ponto, que eu achei legal. Mas a mudança faz parte, né? Ó, aí tem uma proposta. Se víssemos pessoas em todo o mundo postando sobre si mesmas no Dia Mundial do Piquenique, nas notícias e nas mídias sociais, celebrando de diferentes maneiras, também estaríamos querendo participar. Também descobriríamos que esse dia daria às pessoas muito mais prazer do que um dia global de compra e venda. Nós estamos tendo aí a Black Friday, né? Então, a nossa Kehillah Beit Lehem convida a todos, né, para passar o dia de piquenique, onde a diversão com a sua família e amigos será prioridade. Vai ser no dia 18 de dezembro. O Silas já postou o cardzinho do convite aí no grupo de WhatsApp de KBL, a partir das 11 horas. Essa será a nossa celebração da ilustre festa de Hanukkah. Olha só, tem uns exercícios aí, mas eu queria fazer só o último. Só o último. E depois eu vou finalizar aqui com a conclusão. Qual o valor gemático da palavra Hanukkah?
Aqui está escrito. Que letra é essa? Rei. Rei? Não, ó. Resh. Que letra é essa? Resh. Resh. Não, peraí. Soral vai trucidar Não, o rei, sexto não, alemão. rei tem o... Que letra que é essa? Nada. Dalet. Ret. É o rei. Essa é o. Num. Num. Não, Vav. Cá. Rei. Está escrito? Então qual é o valor gemático de Hanukkah? Quem se habilita? Pera aí. Vamos lá. A última aí. A primeira, a última é 5. Vamos lá, 5. 5. Aí, Quem mais? 8. Aí, 8. O Vav 6. ó, já errado. Falta o CAF e o NUM. Opa, desculpa. Geraldine? 6. 8. Café 20? CAF é 20. N. 20, 30 vale de 50. Qual que é o total disso aqui? 85, 90, né? Vamos lá. 8 mais 50 58. mais 6 mais 20 84. mais 5. 89. 8 mais 9. 17. 7 mais 1. 8. 8 é a letra. En só. Rei. Não, E o que é hit? Qual o desenho do hit? Cerca. O hit é formado por um Vav e um Zain unidos por uma ponte. O hit é a cerca e o seu valor numérico representa aquilo que está além. É a letra inicial de Rain, que é vida, e Hesed, que é bondade. Eu não acompanho não, Cacau. Como é que você chegou no 8 aí? 17? 1 mais 7. Vamos lá. 17. Ah, tá, 1 mais 7. 8 mais 9, 17, 1 mais 7, 8. Ok, obrigado. Tá? Virando ele dá. Infinito. En só. Ok? Foi bom. Só uma coisa. Eu acho que vai ficar até dentro do contexto aí que foi falado aí, né? Dessas guerras, né, alemão? É o seguinte, o Rebbe Lubavitch, Herbert Lubavitch. isso. A bênção de Hashem é como a chuva. Faz as coisas crescerem, mas somente se você arar e plantar. Então, se você percebeu que a sua luta está te trazendo dificuldade, você está falando, eu tenho dificuldade e tal, tenta mudar a sua estratégia. A festa de Hanukkah é uma boa oportunidade. É isso, tem os exercícios que vai ficar para vocês aí e tal, depois quem for fazer, se tiver alguma dúvida e tal, e quiser conversar depois, WhatsApp, essas coisas, a gente está à disposição. Só, o alemão, eu partilho muito, porque essa briga interna, essa guerra interna é a minha também, muito, né, muito. Eu falo que vai melhorar muito, mas eu melhorei muito, justamente por isso, Cacá trouxe, né. E o que você falou também, alemão, a gente está vendo tantas, a gente vê, né, tantas participas, tantos estudos da Soraya, assim, eu falo que os seus me ajudam muito nisso, né, o benefício da dúvida. Faça que é o momento agora de Hanukkah, dessa avaliação interna, né, da gente mesmo, como a gente está agindo, de que forma. E toda vez que eu vejo que eu vou de novo, eu falo, gente, aí eu ponho na balança. Vai compensar? Se você agir dessa forma, chamar atenção, tentar, vai valer a pena? Você acha que vai mudar a mente da pessoa? Você acha que, o que vai ser melhor? Sabe? Põe na balança. Então, assim, eu comecei a fazer isso. É claro que nem todas as vezes eu consigo, né? É lógico, né? Eu acho que quem me conhece, né, desde
ABE desde o início, sabe que eu era bem. Né? Então, assim, acho que né, melhorei bastante, claro que eu preciso de muita coisa, e é claro que isso, assim, é uma briga interna diária, mas é diário mesmo, alemão. Eu sinto, sabe, quando você fala assim, esse sofrimento, que é realmente sofrimento. E aí, uma vez, eu até falei que vocês estão com o Silas, e o Léo que me ajuda muito também. E em termos de estudos e tal, eu falei, gente, se o Eterno me fez com algumas características, né, que às vezes né, são difíceis mesmo, é porque eu posso usar essas características para coisas boas, para que eu possa fazer diferença nesse mundo e no reino do Eterno, né? Mas de que forma? Igual o Cacá mesmo colocou, né? De que forma o ego, igual você colocou, vai fazer com que essas coisas façam diferença? Então tem que parar e pensar, analisar. De que forma que ela vai ser usada? Nessa situação, compensa, não compensa? Põe na balança, sabe? Então é uma estratégia que eu venho usando. É claro que nem sempre eu acerto, né? Cara, eu falo que eu vou subir na escadinha e depois eu desço tudo de novo. Eu falo sempre isso com a Soraya, fica me escutando. Então, assim, são essas coisas. É muito difícil mesmo, irmão. A gente tem essa... como é que eu falo? Esse jeito, né? De ter tudo muito certinho, tem que ser muito... seguir regras. Então, assim, só que, infelizmente, a gente vive no mundo, né? E também, às vezes, nem precisa. Então, assim, às vezes também não é que não precisa. Mas, às vezes, vão muito pelo que Abraão fala, né? Abraão não, desculpa. Arão. Vai pela paz. Deve ser muito racional, né? Às vezes vai pela paz, né? Mas você lembra do estudo dele também sobre Hillel e Shammai? Um era muito aguerrurá, o outro era mais reticente. Na verdade, tem que Sabe, achar assim, eu não estou equilíbrio, né? conseguindo achar o ponto de equilíbrio, O sabe? equilíbrio, exatamente. Parece que a minha bússola está meio assim. O tempo está meio. Tá descalibrado. Não Mas dá. assim, tá difícil, cara. Sério, mas é sério. Tá Mas é difícil. isso, alemão. Se permitir, sabe? Se permitir umas vezes. Não, igual você vê, eu cheguei a um ponto, o cara falou que é meu amigo. Hoje a gente teve uma discussão, mas eu percebi que ultimamente ele tá igual a mulher, porque ele gosta muito de mexerico com as meninas da empresa. E eu passei um ponto de que eu tô almoçando sozinho, ficando sozinho. Sim. Porque eu não tô conseguindo. Eu não consigo entrar na vibe dos caras, velho, não consigo. Então não almoça sozinho, entende? Entendeu? Eu não consigo. Não é necessário que você também mude. Agora, o que mudou dentro da minha casa agora, dentro da minha casa tá maravilhoso. Era o meu objetivo. Eu falei Conversar isso. mais com família, sabe? O que está dentro de casa. Mas empresa, eu vou continuar Deixa eu te na falar. minha. Eu falei uma Vou coisa que continuar com a mão, a gente chegou a falar aqui na questão da comparação da festa de Hanukkah com a festa de Natal. Aí, quando o Deus falou, eu falei com ele o seguinte: olha, a gente precisa ter entendimento de que nem todas as pessoas tiveram a oportunidade que nós tivemos de aprender aquilo que a gente tem a convicção de que é correto. Tá certo? As pessoas às vezes não têm. Para você chegar aqui, você passou por outros lugares. Tá? Às vezes, essas pessoas com as quais você acha que você não consegue se relacionar, ou almoçar, ou qualquer outro tipo de coisa, elas estão nesse processo. E a gente precisa ter paciência com isso. Dentro de KBL, nós estamos no mesmo processo. Tem algumas coisas que umas pessoas absorvem melhor, eu falo em quantidade, absorvem melhor e dão um resultado melhor inicialmente. Em outras coisas, outras pessoas. É aquilo que eu estou falando. Às vezes o que falta em você tem ali no Luiz Fernando. O que falta nele tem ali na Beth. Não, aqui E tudo bem, Cacá, mas você concorda que cada um é um? Calma, lá fora também são pessoas. E você precisa ser luz para elas. Tem Você precisa ter. Tá pagando. Você precisa ter o entendimento de que Sei, elas não eu tô tiveram doido, a mesma oportunidade que você teve. Entendeu? Mas é legal a gente reconhecer isso. Pô, me falta isso, então você vai buscar isso. Mas talvez eu também sou muito rigoroso.
estejamos usando a estratégia errada. Mas uma coisa que eu nunca, Tá. eu nunca fiz, o Silas até gostou um dia que eu coloquei, eu nunca terceirizei meus problemas para ninguém. Nem deve. Né? Porque tem muita gente que terceiriza, Só, né? só agradecer o pessoal, vou encerrar aqui, depois a gente pode até continuar o papo. Eu não sei se Micheline provavelmente está assistindo, queria mandar um beijo para vocês aí, tá? Soraya, Silas, obrigado pela confiança, né? Espero ter correspondido, que Deus abençoe vocês, tá? Que vocês tenham uma boa estadia e um bom retorno aqui para a nossa KBL de novo, tá? E eu queria deixar um recado agora financeiro. KBL precisa da contribuição de todo mundo, né? Nós ainda temos coisas pendentes desse mês, então é importante, dentro da condição de cada um, dentro da possibilidade de cada um, é importante, não importa o quanto, não importa, se você não puder, não pode, isso aí vai de cada um, dentro da possibilidade, mas é importante a gente lembrar, não deixe de contribuir financeiramente, KBL precisa da contribuição de todo mundo. Lembrando que Não além dos importa fixos, qual. né, Cacá, é bom frisar, tem a aparelhagem, né, de som, né, que foi Tem foi as feita a caixas que aquisição, foram compradas, né? Mas assim, eu costumo falar que Rachem sempre nos socorreu e sempre providenciou. Mas é outro negócio, vamos arar, né? Quando a gente fala que a gente está trabalhando e tal, e deixando toda a Carral consciente da situação. Então, queria pedir que todo mundo que puder contribuir, o Silas já deve ter postado aí o Pix, né? Se Deus permitir, a partir do ano que vem a gente vai com a nossa conta PJ, né? Ela já está aberta, a gente está providenciando aí essa mudança, mas com muita calma também. Então, shalom para vocês, que Deus abençoe, obrigado. Silas, Soraya, mais uma vez, obrigado pela confiança. Um grande abraço para todo mundo. Deus abençoe. Shalom. Cacá, eu falar com Hanukkah. Muito bom estudo. Excelente.